Que coisa triste! Aljamain Sterling, um dos campeões mais adorados, mais amados do UFC, foi brutalmente nocauteado pelo Sean O'Malley. Pois é, pessoal, nunca fui muito com a cara do Aljamain Sterling. Reconheço que ele é um grande lutador, talvez o campeão mais completo da história do peso galo e um dos maiores que a divisão já viu. Já defendeu o cinturão 3 vezes, já derrotou 4 ex-campeões do peso galo antes dele. Enfim, eu reconheço que o Sterling é um grande lutador, mas eu simplesmente não vou com a cara dele. E acho que era bem nítido que o Dana White e a grande parte dos fãs também não iam muito com a cara dele, tanto que ele foi disparado o atleta mais vaiado do UFC 292. E nesse sábado ele enfrentou justamente o Sean O'Malley, o queridinho do público, o queridinho do Dana White, e um fortíssimo candidato para ser a próxima grande estrela do UFC. Eu também nunca fui muito fã do O'Malley, mas eu gosto muito do estilo de luta dele. Ele é muito plástico, você assiste a luta do O'Malley e você percebe que ele é um cara diferente. E gostando dele ou não, a gente tem que admitir que ele tem aquele algo a mais, ele sabe atrair, sabe movimentar, e isso é muito importante no MMA. Por isso que antes dessa luta eu tava sentindo aquele clima pré-UFC 194, quando o McGregor venceu o Aldo e deu início a uma nova era no UFC, no MMA no geral. E eu tava com pressentimento que ia acontecer a mesma coisa agora no UFC 292. Ia ser o início da era do Sean O'Malley, que ele ia vencer o Aljamain Sterling e a grande nova estrela viria a surgir. E de fato, não só o sentimento tava parecido, mas o roteiro em si também, porque o desfecho foi muito similar. Foi um soco de encontro que desligou o então campeão, que foi bem parecido com a forma que o McGregor nocauteou o Aldo. Vi muita gente reclamando que o Aldo não fez um bom primeiro round, que ele não investiu tanto assim nas quedas. Mas o motivo dessa postura mais conservadora, não ficar tentando queda o tempo todo por parte do Sterling, era receio que acontecesse justamente aquilo que aconteceu no fim da luta. Ele sabia que o ponto forte do O'Malley é a movimentação, são os golpes de encontro, e se ele ficasse tentando queda o tempo todo, ele iria se expor e se colocar em uma situação de risco, onde o O'Malley ia encontrar a brecha para encaixar um contragolpe, um golpe de encontro. Mas não tinha muito o que fazer, o Sterling tinha que tentar uma queda uma hora ou outra, até porque em pé ele não ia achar nada com o O'Malley. Então quando o Sterling estava jogando o golpe por cima para fazer o O'Malley levantar a guarda e em seguida entrar em queda, o O'Malley simplesmente deu um passo para trás e lançou seu golpe por cima, desligou o campeão e foi fim do combate. E agora uma nova era se inicia no peso galo, a era do Sugar Sean O'Malley, que pode durar muito ou muito pouco, dependendo de qual vai ser a postura do UFC para a próxima luta dele. O próprio O'Malley pediu uma revanche contra o Marlon Vera em dezembro, o Vera que é o único cara que conseguiu vencer ele no MMA. Mas acontece que o Merab 3 pulmões está vindo de 9 vitórias seguidas e é o primeiro do ranking. Indiscutivelmente, pelo mérito esportivo, o Merab merece disputar o cinturão. E sem sombra de dúvidas, ele vai ser uma luta muito mais difícil do que o Marlon Vera e é possivelmente o adversário mais duro que o Sean O'Malley vai enfrentar no peso galo. Se rolar essa luta, pode ser que o O'Malley perca o cinturão logo na primeira defesa. Só que agora, no momento, o Merab tá com a lesão na mão, se eu não me engano, vai passar ou já passou por cirurgia, e essa pode acabar sendo a desculpa perfeita para o UFC marcar a revanche entre Vera e O'Malley. Sinceramente, eu não duvido o UFC fazer isso, colocar o Merab para trás e marcar essa revanche, até porque o Merab já negou a disputa de cinturão só para não ter que enfrentar o Aljamain Sterling, e o Dana White não gostou nada disso. Falando no Sterling, eu acho que agora o próximo passo dele vai ser subir de divisão. Ele já estava falando que o corte de peso estava ficando insustentável e ele também queria abrir o espaço, o caminho para o seu amigo Merab Dvalishvili. Eu acho que já podiam emparelhar ele com o Yair Rodrigues, ex-campeão interino que acabou de enfrentar o Volkanovski, mas ainda é o segundo do ranking e tá sem luta marcada. E pessoal, a noite foi bem ruim pro Brasil, já que a Amanda Lemos foi absolutamente dominada pela Weili Zhang na disputa pelo cinturão dos palhas. Inclusive, que performance da Zhang, acertou 10 vezes mais golpes do que a brasileira. Tudo bem que levou alguns sustos ali com aquele Darce Choke, né, da Amanda Lemos, mas no geral foi um domínio completo. E quem diria o quanto a Zhang evoluiu. Antes era só uma kickboxer, mas agora tá dominando no chão e tá lutando muito bem na luta agarrada. Fruto de todo aquele tempo que ela passou treinando com o Henry Cejudo, ainda treina com ele. E que companhia, Demetrius Johnson, Henry Cejudo, John Jones, e agora pra ela a próxima vai ser certamente a Tatiana Suarez, invicta e que vai pôr à prova a parte defensiva da Zhang no chão. A derrota da Amanda Lemos foi triste, mas pra mim, a luta mais triste dessa noite foi o
retorno do Chris Weidman, que parecia um lapso, uma sombra do que já foi um dia. Essa foi a primeira luta dele em 2 anos, desde que ele quebrou a perna contra o Uriah Hall, naquela cena que foi bem similar à lesão do Anderson Silva, e eu sinceramente estava bem preocupado com esse retorno do Weidman, não só porque ele já vinha numa fase meio ruim, sofrendo vários nocautes, mas também porque ele já tá com 39 anos e sempre foi um cara muito frágil, que sempre se lesionou muito. Eu diria até que o UFC pegou um tanto leve com ele, botou o Brad Tavares, que é basicamente aquele porteirão, já perdeu pra praticamente todo mundo que tá no ranking do peso médio hoje em dia, e mesmo assim esse cara mediano dominou completamente o Weidman, à base do chute baixo. O Weidman tava muito mais lento do que de costume, já não tinha mais aquela explosão, tentou várias quedas, que é justamente a sua grande especialidade, não conseguiu nenhuma e pra piorar sofreu outra lesão. Não, ele não quebrou a perna de novo, mas aparentemente, segundo o Dana White, ele rompeu algum ligamento do joelho e vai precisar ficar mais um longo período fora por causa da recuperação. Por causa da derrota, por causa da lesão e da atuação que ele teve, o Dana White, na coletiva de imprensa após o evento, praticamente implorou pro Chris Weidman se aposentar. E eu concordo com o Dana White, porque se ele sofreu isso contra o Brad Tavares, ele não vai encontrar absolutamente nada no top 15 do peso médio. E não tem mais o que o Chris Weidman fazer no esporte, já foi campeão do peso médio, pra mim é o terceiro maior campeão peso médio da história do UFC, já defendeu o título 3 vezes, já venceu vários ex-campeões, várias lendas, como Anderson Silva no auge, Lyoto Machida, Vitor Belfort. Então se o corpo dele já não aguenta mais, a atuação dele já não condiz mais com o nível atual do UFC e ele já teve suas conquistas, eu sinceramente não vejo mais motivo pro Chris Weidman continuar lutando. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.